Olá, caros telespectadores. Bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre Maria de Nazaré e as mulheres do Evangelho. Um tema maravilhoso que vai tirar muitas dúvidas. E sabe quem é a expositora da Fiesp que veio nos contar sobre essas mulheres e sobre Maria de Nazaré? A Maria Nazaré. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Silvia, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, estamos assim muito felizes mesmo com a sua presença. A Maria Nazaré, ela é pesquisadora de saúde, né? Então tem muitas, ela gosta de pesquisar e gosta de pesquisar também o espiritismo, Com não é certeza. isso? Daí nós teremos hoje muitas explicações, aquelas dúvidas, aquelas perguntas que vocês fazem, não é? Então, Nazaré, me diga, ela é conhecida mais na casa como Nazaré, não é? Sim. Então, Nazaré, me diga o seguinte, em que contexto viviam essas mulheres na época de Jesus? Silvia, as mulheres na época do Evangelho, a época de Jesus, elas valiam menos que um animal. Para que nós tenhamos ideia, as mulheres poderiam ser trocadas, vendidas e inclusive pagas como dívidas. Então, Jesus fez com que elas se sentissem humanas, com que elas fossem elevadas a categorias de um homem, de um ser humano. E aquelas que acompanhavam Jesus, elas tinham um amor e um carinho por ele que você sequer pode imaginar. Elas faziam com que eles como nós fazemos com os nossos queridos, acompanhavam Jesus, faziam a comida daqueles homens, faziam a limpeza das roupas dele, porque a gente esquece que eles também trocavam roupa. É verdade, claro, e um pó, né, muito grande naquelas ruas. Exatamente, porque foram 3 anos de trabalho consecutivo. E muitas vezes no Evangelho a gente só vai ver a hora que Jesus sai do barco, a hora que Jesus vai para um lugar para o outro, mas nós esquecemos daquelas mulheres. Então havia a mãe de Jesus, propriamente dito. Maria de Nazaré. Exatamente. Havia Joana de Cusa, havia a mãe dos outros apóstolos, mas principalmente nós vamos lembrar que elas não recebiam carinho de ninguém. Então Jesus chega, eleva a autoestima dessas mulheres e a partir daí nós vamos ver que Jesus também faz com que todas as outras mulheres que viriam pela frente tenham esse contato com a autoestima. É como se nós pegássemos o grande potencial que a mulher tinha naquela época e fosse reabastecendo o coração de todas as mulheres que viriam pela frente. E essas mulheres significariam muito para Paulo também, porque através dessa mulher que estava no Evangelho, Paulo poderia fazer a construção do cristianismo que viria. Então nós vamos perceber que Jesus dá o primeiro pontapé, vamos dizer assim, no cristianismo para que Paulo pudesse ser recebido nas casas daquelas outras mulheres. Porque nós vamos entendendo a história que é justamente na casa delas que vão ser formados os primeiros núcleos do cristianismo. Então tem toda uma importância essas mulheres do Evangelho. Que coisa, que é né? quase nunca são meio vistas. Esquecidas, né? Totalmente quase esquecidas. Não se fala. E eu vejo dos nossos telespectadores as perguntas, eles são muito interessados, muitos não são ainda espíritas, mas eles se interessam. Por exemplo, Maria Madalena, todos acham que ela foi apedrejada. Né? Não. Então não é, porque é uma outra Maria. Não, a Maria Madalena. Uma outra mulher, no caso, uma outra mulher que foi apedrejada. Maria Madalena era aquela que todos chamam de prostituta. E a mulher que foi apedrejada é a que foi pega em adultério. São mulheres totalmente diferentes. São mulheres que tinham um comportamento diferente. Da mulher que foi apedrejada, nós só sabemos que ela foi pega em adultério, jogada no meio dos homens, como está relatado em Lucas. Porque era um costume da época? Era um costume da época e ainda é um costume assim em muitos países muçulmanos, muitos países que veem a mulher quando trai o seu marido, ou até aquelas que são viúvas, que não podem casar novamente, elas também são apedrejadas. Nossa. Porque nós temos em outros países rígidos esse mesmo costume. Mas naquela época, mulheres, até hoje, mulheres que eram pegas em adultérios e não eram os homens tratados assim, porque não se preocupavam com os homens, elas eram realmente apedrejadas. Os homens podiam fazer o que eles quisessem. Como até hoje, né? E a Madalena era aquela mulher que tinha
um grande conceito entre os homens que a buscavam, era lindíssima, e ela fica sabendo de Jesus, através de uma empregada sua. E quando ela fica sabendo de Jesus, ela pergunta à empregada, mas será que ele me receberia? Será que a mim ele receberia? Então ela porque não era comum. Não, né? Primeiro porque ela não se considerava nada. Ela tinha riqueza, ela tinha beleza e ela tinha muitos dos homens a seus pés. E ela então vai à casa de Simão, que era um fariseu, que estava oferecendo um jantar a Jesus, e se joga aos pés de Jesus, mas era aquela prostituta. E ela então é perdoada por Jesus, não porque se joga aos pés de Jesus, mas pelo amor que ele viu que ela tinha em seu coração. Jesus então a eleva e retira dela todo o sentimento de culpabilidade que ela tinha, porque a partir daquele instante, Jesus restaura naquela mulher o sentimento de integralidade que ela possuía. Faz com que ela se sinta um ser humano. Veja como nós nos sentiríamos se nós tivéssemos cometido tudo aquilo que uma sociedade execra, que no caso era uma prostituição, e alguém, uma pessoa como um rabi, uma pessoa com poder como aquele, te dissesse, filha, você está de novo integre à sociedade. De novo você pode se erguer e caminhar de pé, sem se sentir uma pessoa execrada. Como é que você se sentiria? Por isso ela chora. E no choro dela, ela lava os pés de Jesus. Por isso, naquele instante, quando ela se ergue, não é mais a mesma pessoa. Eu diria para você, como todos os evangelistas consideramos, que Maria Madalena é a maior conversão do evangelho, mais que Paulo. Porque Paulo já possuía fé. Maria Madalena não possuía. É verdade. Ela não possuía nada. Nada. Ela, na verdade, não possuía nem sequer a si mesma. Então, a partir daquele instante, ela será a grande seguidora de Jesus, ao ponto de quando Jesus aparece, é para ela. Veja, ele não aparece para a mãe, ele não aparece para os apóstolos, né? Exatamente. É para ela. Significando que ela está perfeitamente redimida. E não bastasse isso, Maria Madalena, após aquele trabalho de Jesus restaurando o coração dela, segue com aquelas mulheres, continua seguindo Jesus, apoia a mãe de Jesus durante a crucificação, continua com ela e Estava sempre presente. E após a morte de Jesus, vai ficando com os leprosos, porque os seus apóstolos não a aceitaram, e trabalhará pela edificação do cristianismo com aqueles homens e mulheres que perdiam a vida porque não tinham como seguir Jesus, já que a sua pele estava totalmente perdida. É que a gente fica imaginando, nós temos esses problemas de preconceito até hoje. Sim. E naquela época Jesus deu todo o exemplo, ela se modificou, foi trabalhar com os leprosos, mesmo assim, os seguidores de Jesus não aceitaram. Não. Tanto que ela ficou sozinha com Eu os diria para leprosos. você que hoje nós somos as mesmas pessoas. Nós temos o rótulo, mas quantos de nós ainda temos dificuldade de, dentro até do nosso lar, aceitarmos uma pessoa que mudou de vida? Estamos sempre esperando que aquela pessoa né? recaia, Acho que é mais difícil aceitar pelo comportamento do que, por exemplo, pela cor. Né? Porque quem entende que, por exemplo, a cor negra é divina, a pessoa nasceu Exatamente. assim. Né? Agora, esses problemas de comportamento são mais difíceis. Você tocou em duas mulheres diferentes. Você tocou na mulher adúltera e você tocou em Maria Madalena. Exatamente. Jesus fala para a mulher adúltera, aquele que estiver sem pecado que atira a primeira pedra, correto? Isso. E ele fala para Simão, na hora que Simão está recebendo a ele para oferecer o jantar, aquela alimentação, Simão julga Maria Madalena, dizendo, se ele soubesse quem ela era, não deixaria que beijasse seus pés. E naquele momento ele conta aquele texto maravilhoso dos dois devedores. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um contraponto. Nós estamos sempre julgando as pessoas pelas aparências. Maria Madalena e a mulher pegam adultério. Nenhuma das duas poderia ser julgada por nós, porque nenhuma das duas nós sabemos a história do passado. Nenhuma das duas nós conhecemos aquela história. Então o que acontece? Se nós soubéssemos a história de qualquer pessoa, se nós soubéssemos de fato o que está por trás de um erro de qualquer ser humano, Exato. Se nós pudéssemos continuar a seguir a vida de qualquer ser humano, nas reencarnações anteriores, naquelas que virão, talvez nós víssemos que aquela pessoa se ergue totalmente quando nós estendemos e acolhemos uma pessoa. É o que Jesus faz.
Quando diz aquela mulher, vai, não peques mais, a pecadora, e quando ergue Maria Madalena, ele não ergue duas mulheres, ele ergue toda uma sociedade que culpa, que condena, mas que não acolhe. É um exemplo de comportamento. Exatamente. Que todos deveriam seguir para que o mundo se recuperasse por completo, não é? Todas as pessoas aprendessem a respeitar o próximo. É o que fazemos nesta casa, porque quando você vem ao DEPOI, as pessoas não perguntam para você de que religião você é o que você faz lá fora ou deixa de fazer, se você será ou não será seguidor espírita. As pessoas recebem aqui, com toda a liberdade de ir e vir, quem chega na casa. Aqui você é recebido com carinho e se você quiser ou não quiser participar de uma assistência, você não participa. Se você quiser ou não quiser fazer uma continuidade do trabalho, do estudo, você não faz ou faz. Você tem um livre-arbítrio. Aqui dentro. A porta está aberta durante todo o dia, correto? Todos Entre milhares de pessoas por dia, como nós sabemos. É verdade. E nós não sabemos quantas pessoas são. Quantas dessas pessoas estão ali fazendo isso ou aquilo. Nós não sabemos se são ladrões. Chegaram. Exatamente. A gente não sabe. É essa a casa do caminho. Essa é a casa do caminho de Pedro. Casa do caminho de Pedro. Exatamente. Porque a porta está sempre aberta. É verdade. Essa graças é a casa a dos Deus, caminhos. não é? É isso que nós temos que graças fazer. a Deus mesmo. Aqui não há preconceito. No Espiritismo não há preconceito, né? Então, você falou das mulheres, de duas mulheres até agora, né? Certo. A mulher apedrejada, que não se sabe o nome, era uma mulher da época cujos costumes era apedrejar se porventura traísse o marido, certo? E Maria de Madalena, que era de Magdala, não é verdade? De Magdala. Porque elas tinham o nome do local, do não é local, isso? exato. Então, era Maria de Magdala, vulgarmente chamada hoje, né, de Maria Madalena, e ela era prostituta e se modificou. Totalmente. Seguiu Jesus. E as outras mulheres? Nós temos uma muito famosa que todo mundo conhece, Joana de Cusa. Joana de Cusa. Joana de Cusa. Eu não sei se os nossos telespectadores conhecem. Não. Mas eles vão saber quem é. Então. Joana de Cusa, por que esse nome? Porque Cusa era um intendente de Herodes. Intendente era como se fosse um gerente, uma pessoa assim que tinha um poder perante outras pessoas. Então ele gerenciava uma casa qualquer e recebia um percentual por isso. E Joana era esposa dessa pessoa. Na época que ela procura Jesus, ela não tinha filhos. Ela era uma pessoa que cuidava dos haveres do marido e era responsável por aquela casa. Então ela vai procurar Jesus e diz a Jesus o seguinte: Senhor, eu gostaria muito de continuar a seguir a você. Porém, eu tenho um marido, mas meu marido não me satisfaz como uma pessoa que deveria seguir ao Senhor, porque ele tem uma outra visão da vida. Ele não acredita no que o Senhor faz. O que o Senhor me propõe? Jesus diz a ela: Joana, eu acho que você deveria voltar para a sua casa, cuidar do seu marido, porque a primeira responsabilidade que você tem é com seu marido. Então, Jesus, nesse instante, também faz uma colocação muito clara. Nós não devemos abandonar a nossa família quando encontramos uma religião. Uma religião que eu quero dizer no sentido de ligar-se a alguém. Exato. Ele fala, volta para a tua casa e cuida do teu esposo. Porque a primeira obrigação. Exatamente, porque se ele não é o que você esperava, trate-o como se fosse um filho, como se ele fosse um pai. Dia virá em que você verá que ele se transformará. E o dia que eu precisar, eu pedirei de você alguma coisa. A Joana volta para casa, continua cuidando e recebe um filho. Ela fica grávida posteriormente. Esse filho cresce e ela fica cuidando e ela segue a vida dela toda. O marido morre posteriormente e ela fica muito pobre, ao ponto de, embora sendo romanas e tendo condições, vai trabalhar como empregada de outras pessoas. Isso quem nos conta é Amélia Rodrigues no livro Através de Divaldo Pereira Franco. E ela vai trabalhando, cuidando das pessoas, e as suas patrícias dizem, por que você faz isso? Você teria condições de ser outra pessoa. Ela falou, eu faço isso porque eu aprendi com Jesus, que trabalho não é nada que humilhe as pessoas. E ela segue cuidando do filho, aprendendo cada vez mais com o cristianismo. Jesus nessa época já tinha morrido. Até que começam as perseguições aos cristãos. E numa dessas perseguições, ela é colocada no circo. Nossa. E juntamente com seu filho.
Seu filho, então, fala para ela o seguinte: tu acreditas no Cristo, mas eu não acredito. Então, renega esse Cristo. Renega esse Cristo, porque se tu renegares esse Cristo, nós seremos salvos. Porque nós somos filhos de romanos. Entendi. Aí Joana fala: filho, não há nada que me faça renegar ao Cristo que eu conheci. E tu não deves pedir isso a mim, porque eu tenho certeza que ainda hoje poderemos estar com ele. E de fato ela é queimada. Esta mesma Joana que é queimada, Joana de Cusa, é a Joana de Ângeles que nós conhecemos hoje. Sim, que traz psicografias exatamente. Para o Divaldo Franco. E esse filho... Nossa, que linda história. É aquele companheiro de Divaldo Pereira Franco. Não é o Divaldo Pereira Franco que nós conhecemos, porque Divaldo a conhece naquela época, mas Divaldo ainda não tinha esse ímpeto de seguir o cristianismo. Quem conta essa história é ele. Não, mas espera, então o filho é o Divaldo? O Nilson, o aquele Nilson. Amigo dela. Nilson, vamos explicar para os nossos telespectadores. Exatamente. O Nilson foi aquele senhor que já faleceu, exatamente. Né? E ajudou muito o Divaldo Franco a montar aquele complexo enorme lá na Bahia de ajuda às crianças, né? Desamparadas, sem lar. Nossa, que lindo, que era o Nilson. E ele conseguiu levar a mãe a pensar em deixar Jesus? Não, porque a verdadeira fé é essa, que diante de qualquer tipo de situação se mostra firme. Como diz Kardec, fé verdadeira é aquela que pode se mostrar verdadeira em qualquer dificuldade, né? E nós temos que ter a coragem da fé, como nos mostra o Evangelho. E a Joana provou isso em várias situações. A última reencarnação dela, por exemplo, foi na Bahia, e ela morreu para defender as suas freiras. E existe um convento na Bahia, que é Nossa Senhora da Lapa, existe a foto dela, a imagem dela é Nossa Senhora da Lapa, e ali existe a imagem de Joana Angélica, que é a Joana de Cusa e que é a Joana de Ângeles. Então a história dela é belíssima. Então ela se identifica como Joana de Ângeles. Exatamente. Mas ela vem a ser a Joana de Cusa, da época de Jesus, e traz psicografias para Divaldo Pereira Franco. E não só isso, como lá no México, ela é a grande escritora do México, é cultuada, tem até nota dela nas notas do México, para você ver como ela cresceu. É uma das escritoras maiores que tem na Igreja Católica, porque ela continua sempre com o nome de Joana. Mas como ela é conhecida na Madre igreja? Joana Angélica. Madre Joana Angélica. E mais é o mesmo importante, espírito, digamos assim. E mais importante que isso, é Clara de Assis. Clara, do Francisco de Assis? Do Francisco de Assis. Olha, não sabia. Pois é, mas... Coisa linda. Pois é, para você ver o que foi é muito linda a história do Francisco de Assis, da reforma íntima dele, vamos dizer. E quem nos conta isso é o próprio Divaldo, contando a história de Joana, contando como ela cresceu. Vidas que ela teve, né? Porque, veja, naquela época de Jesus, ela já era uma mulher que se entregou à fé. Ressignificou a vida dela. E Jesus disse o que para ela? Quando eu precisar de ti, pedirei a tua vida. E ela não negou o sacrifício. Muitas vezes nós não entendemos que o sacrifício de uma vida, a vida física nossa, é apenas uma passagem. Nós temos muitas vidas e nós entendemos a vida física como se fosse um transporte para uma coisa melhor. Joana entendia isso naquela época. Imagina, a época de Jesus. Exatamente. Né? Então, as vidas dela crescendo. Chegou a ser escritora, conhecida no México. Mas sempre se dedicando a Jesus, sempre dando de si a Jesus, sempre estando ao lado daqueles que estão lá. E veja bem, a união dela com Assis é tão grande que na mansão, a gente sabe que a mansão tem em cima o Instituto Redenção, que é aquele que alberga na Terra, na parte espiritual, a mansão. Uma colônia espiritual. Uma colônia espiritual, colônia Redenção. E quem é o responsável? Francisco de Assis. Meu Deus, que lindo. É muito bonito, vocês né? Vocês estão vendo? Eu não falei para vocês que vocês iam aprender muito. Porque a Nazaré é muito pesquisadora, né? E traz, é muito lindo saber disso. Porque a gente sabe que, a gente já falou aqui sobre as colônias espirituais, sobre as cidades espirituais. Nós sabemos que existe uma aqui em cima da Federação, né? Que é o Instituto de Confraternização Universal. Eu acredito que os telespectadores aqui mais conheçam
Nosso o Lar. Nosso Lar, porque Com certeza. já apareceu no filme, não é? Então, é muito lindo saber também que na Mansão do Caminho existe essa colônia espiritual, cidade espiritual, que Redenção. Francisco de Assis toma conta. É o responsável. Meu Deus, que lindo, não? É isso que faz com que nós vejamos a trajetória de um ser humano. Todas aquelas mulheres ou homens que estavam no tempo de Jesus, Pedro, João, todos eles vieram num crescimento muito grande. E aquelas mulheres, elas tinham que estar fazendo parte da vida de Jesus. Porque Jesus não era machista. Ele era um homem que já tinha vivenciado o seu crescimento em todos os aspectos. Então ele precisava mostrar aquilo que nós já sabemos, que é o amor que nivela todas as pessoas, que nós viemos no sentido de crescer em igualdade, em pé de igualdade. E o espírito não tem sexo propriamente dito. Nós podemos viver dentro de uma condição sexual, ok? Porque precisamos disso. Mas para o espírito, essa questão de sexo é uma coisa que a gente até pode pensar nisso futuramente, mas para o espírito o que importa é a tarefa que ele executa. Então ele mostrou isso naquela época. Só que nós naquela época não tínhamos como entender. E é por isso que ele hoje... falou muito profundamente. Exatamente, né? é por isso que até hoje a gente explica dizer, melhor. Em reencarnação. Exato, se você pensar bem. exatamente. Porque se ele dá o mesmo valor para o homem e para a mulher, é porque ele sabia que nós poderíamos voltar numa outra encarnação como homem ou mulher, modificarmos o nosso sexo, né? Exatamente. Então é preciso respeitar o outro sexo. Com certeza. E muito, muito interessante. A história de Joana de Cusa, né? Garanto que muita gente não conhecia. É uma das mais lindas histórias. Joana de Ângeles, que ajuda tanto, né? Ajuda todos nós, trazendo as psicografias para o Divaldo, né? Sim. Maravilhoso mesmo. Então, e outras mulheres? Quais delas que você gostaria de falar? Tem tantas as histórias assim maravilhosas, mas uma que eu gosto muito é a história da Samaritana. Ah, é verdade, a Samaritana. A Samaritana, porque a Samaritana é muito interessante aquele encontro de Jesus com a Samaritana, porque Jesus tinha uma peculiaridade. Ele fazia os encontros especiais de uma forma que ele não afetasse a dignidade daquelas pessoas. Ele sabia daquele encontro, quando ele vai ao Poço de Jacó. O Poço de Jacó é um poço que Jacó construiu porque existia uma dificuldade entre Samaria e Jerusalém. Qual era essa dificuldade? As pessoas, em algum momento existia uma separação entre Judá e Israel, que eram duas cidades que pertenciam ao povo que veio desde a época de Israel, desde a época da libertação do povo do Egito. Em algum momento houve uma cisão depois da queda, da tomada da Babilônia, e houve uma separação quando houve a primeira queda de Jerusalém. Certo. E aí o povo se separou em termos de crença. Então as pessoas que eram seguidores que iam ao Templo de Jerusalém, eram um tipo de povo. Aqueles que eram da Samaria não iam ao Templo de Jerusalém. Então eles não frequentavam. Eles eram considerados heréticos. Ah, certo. Então eles não se combinavam, Já eles não se davam, exatamente, eles não se davam certo, embora fossem todos judeus. Certo. O que acontecia? Eles não se cruzavam. Aí essas pessoas iam, digamos assim, para um outro tipo de templo e por isso eles não se davam muito bem. Jacó, então, aquele Jacó construiu um poço e ali eles iam buscar água, digamos assim, desde tempos recuados. Jesus, indo para um determinado caminho, sabia que havia esse poço. Sim. E nesse poço, questão de meio-dia mais ou menos, com seus discípulos, ele manda esses discípulos buscarem alimentos, porém já sabendo que iria haver um encontro ali. E aquela mulher, vindo justamente ao meio-dia, porque era uma mulher tida de má vida também, e a gente vai explicar já por quê, vai encontrar aquele homem sentado na beira daquele poço, que é Jesus. Jesus chega para ela e fala: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher, ela era tão chamada samaritana. Ela diz para ele: se tu soubesses, tu me pedes água, tu que sois judeus, por quê? Justamente por causa dessa separação. Aí Jesus olha para ela e diz assim: se tu soubesses quem eu sou, era a mim que pedirias água, porque eu tenho a água que tira todas as sede. Aí ela diz para ele: se tu tens essa água, dá-me dessa água. E Jesus então começa a falar com esta mulher e relata toda a vida dela.
Porque ela tinha vários maridos. Era como se ela fosse quase uma prostituta. Porque, veja, ela não poderia ter todos esses homens. Ela só poderia ter, no máximo, um casamento. Mas ela tinha vários homens. Era por isso que ela andava ao meio-dia, porque ela se esquivava das outras pessoas. Era quase como aquela outra mulher que foi pegada em adultério. Ela não era casada. Ela vivia numa espécie de concubinato, já tinha tido vários parceiros, então ela também era uma pessoa que vivia a marginalidade da sua cidade. Então Jesus conhecia tudo isso sobre aquela mulher, porque Jesus sabia quem era ela. Jesus tinha condição de ler os pensamentos, a aura. Exatamente. Enfim. E quando Jesus então começa a falar com ela, o coração daquela mulher se sente renovado exatamente como mulher adúltera, exatamente como Maria de Madalena. E ao conversar com ela, ela se sente renovada e ela fala: Senhor, deixa que eu vá buscar então o meu marido e as pessoas da vila para que tu fales com ele. E é quando ela chama aquele que ela diz ser marido dela e as pessoas que estão ali, Jesus conversa com todos eles. É uma conversão em grande estilo que ali é feita através de uma outra mulher. Mais uma vez provando que é o coração de uma mulher que abre outras conversões de um povo que poderia ser considerado, entre aspas, inimigo daquele judeu. Pois é, Jesus, nossa, mas que profundos os ensinamentos de Jesus, não é? Eu lembro também daquela passagem do samaritano, né, do bom samaritano, sim, que ele já fala de propósito. Exato. Que o samaritano cuidou daquela pessoa que estava no caminho, sangrando, né, que foi atacada por ladrões, não é verdade? Então ele focaliza isso para mostrar que não é porque tem outra religião que uma pessoa é má, que ela tem que ser marginalizada, que o próprio samaritano não marginalizou. Exato. E ele nunca marginalizou ninguém. De jeito Jesus algum. Não. Ah, se nós todos seguíssemos o exemplo de Jesus, né? Não viria nós ser seríamos tão felizes. Exato. Mas é que para as pessoas compreenderem, é difícil, né? Às vezes porque tem um tipo de comportamento e também às vezes se deixam levar por fanatismo. Não é um entendimento verdadeiro. Quando você começou aqui a nossa entrevista, você disse isso, né? Que Jesus não era preconceituoso, que ele veio ajudar. Mas eu estou vendo aqui um bilhete que estão me passando ali, bem grande, e nós já estouramos o nosso tempo do primeiro bloco. Então, Nazaré, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já com vocês. Rama Refeições, restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista, legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência, sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 31040655 ou 3242-1517. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre Maria de Nazaré e as mulheres do Evangelho, com a Nazaré, nossa querida expositora aqui da casa. Nazaré, quais as outras mulheres que impressionaram você no Evangelho? Impressionaram o mundo inteiro, né, se nós formos analisar. É que são tantas as mulheres que, ao longo do tempo, elas desapareceram meio que da história do Evangelho. São estudadas, assim, muito rapidamente, porque o nome delas quase não aparece, até pelo aquilo que nós conversamos no início, né? É verdade. Porque elas tendem a não ter tanta importância, porque os homens sobressaem. Realmente, o nome dos homens estão em primeiro lugar. Mas há duas, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. A gente não pode deixar de falar delas. É verdade. Na hora lá que elas ficaram desesperadas. Não só isso. Né? Você veja, Lázaro era alguém que Jesus tinha um carinho especial. Era na casa de Marta, Lázaro e Maria que eles sempre passavam uma passadinha. Digamos assim, porque eles eram primos, né? Então ele sempre fazia questão de dar uma passadinha quando ele estava por lá. E aí, a Maria, que era a mais nova, ela tinha assim aquele jeito de querer aprender tudo, de querer
sabe, beber as palavras de Jesus, se entusiasmava. Se interessava, né? Marta já era aquela que cuidava da casa, que ajeitava tudo. A gente sempre tem alguém assim. Sempre. Sempre a gente tem alguém que cuida de tudo, dos detalhes, né? de arrumar as flores e tal. Então, tem um certo dia em que Jesus está na casa deles e que Maria está bebendo as palavras, entrando noite adentro. E Marta se agasta com isso. Então, o que acontece? Marta chega para Jesus e fala assim, Senhor, pede para que Maria venha me ajudar. Porque, afinal de contas, né, já está tarde, precisamos fazer o alimento para vocês. E ela está aí. Jesus fala, Marta, Marta, por que te agastas tanto? Maria está com a boa parte. E, nesse instante, a gente percebe que Jesus quer dizer o seguinte, não é que não se deve cuidar da parte material, que não se deve cuidar das coisas da casa. Porém, Jesus tinha muito pouco tempo de vida com elas. Muito pouco tempo para ensinar o que ele precisava ensinar. 3 anos. Maria tinha boa parte porque estava bebendo todos os ensinamentos que futuramente iria fazer uso. Muitas vezes, nós estamos tão impressionados em receber uma pessoa, fazemos a comida, fazemos o jantar e ficamos quão pouco tempo com aquela pessoa. É verdade. Acontece muito na casa da gente quando a gente recebe um convidado. Vamos colocar a louça, vamos colocar as coisas, vamos colocar... E quando a gente menos espera, o convidado foi embora e você não participou sequer da presença dele. Não é isso? Olha, isso faz com que as pessoas pensem, exatamente, né? Nas atitudes que nós temos. E é muito isso que você está falando mesmo. Às vezes... gente se preocupa com tudo, com a decoração da casa, exato, com a limpeza. Desde a limpeza, a decoração dos pratos, as compras. Então, isso tudo é muito lindo. Mas acontece que, como você falou, aquele momento mais íntimo com as pessoas que foram convidadas, às vezes não existe. Uma segunda coisa. A gente tem 168 horas na semana, certo? Quanto desse tempo nós nos dedicamos às coisas do Espírito? Qual é a hora que você para ouvir a Deus, para estar com Deus? Qual é o tempo que você busca para estar com a tua família e Deus junto a você? Não interessa se você é espírita, não interessa se você é católico, mas em algum momento você tem que trazer Deus para a tua casa. É disso que Jesus está falando. A boa parte é a parte do espírito. Nós hoje temos muitas dificuldades dentro do lar. Nós hoje temos tanta dificuldade que as pessoas deixaram de se relacionar. Exato. Quantas vezes nós vemos as famílias sentarem juntas para o almoço, para o jantar, e um está com o celular, o outro está com o tablet, e raras são as pessoas que se olham no olhar, Silvia. Nós vemos tanto problema de depressão, tanto problema de dificuldade no relacionamento, porque as pessoas se esqueceram de dialogar. Qual é a boa parte da família? Será que é o tablet? Será que é o meu celular? Ou será que é falar olhando no seu olho? Claro. Olhando no seu olho. Será que é importante realmente, mais importante a comida que eu tenho no prato? Ou mais importante você que está do meu lado? Porque esse tempo é único. O tempo que nós estamos juntas aqui nesse instante, ele não passará nunca mais. Nunca mais a gente vai esquecer desse momento. Mas se eu não prestar atenção em você, isso vai desaparecer. Então era disso que Jesus falava. Aquele tempo que ele estava com nós temos que lutar para que isso não desapareça. Aquele tempo que Jesus estava com Maria, unidas, que se encontrem pelo menos uma vez. Mas por semana. Era disso que ele falava. Aquele tempo que estava ali, ela estava prestando atenção. Marta não estava. Estava mais preocupada em servir o alimento do que em ser alimentada por Jesus. Nós temos que prestar atenção nisso. É verdade. É uma reflexão muito importante que nós temos que fazer, né? Sabe, Silvia, o Evangelho é um depositório de toda a beleza da vida. Não é apenas palavras mortas. Dr. Bezerra já falava isso. São Vicente de Paula fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando nós nos dedicarmos mais a tirar as palavras da letra, a tirar ali a essência, nós perceberemos a lindeza e a beleza que existe ali. Porque aquelas palavras não foram escritas à toa. Elas têm um fundamento básico. Existe ali uma beleza e uma profundidade que nós precisamos mergulhar novamente ali. Nós precisamos entender que aquelas palavras são palavras imortais para que nós cresçamos com aquilo.
Por isso, são palavras que jamais deixarão de ter profundidade para aquele que quer aprender, para aquele que quer tirar proveito. Quantos anos, né, isso aconteceu e é tão atual? Exato. Muito atual. É tão atual e às vezes tão desconhecido. É verdade. Não é? É verdade. Muito bom. Nazaré. Será que nós poderíamos falar de Maria de Nazaré? Que tem tantos nomes, né? Foi chamada de tantos nomes, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, né? É a mesma mulher, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Que aparece em diversos lugares. Sim. E o lugar que ela aparece acaba ficando com o nome do local, não é isso? É muito interessante porque... Queria que você falasse sobre ela, onde ela nasceu, por que ela casou com José, sabe? A vida de Maria de Nazaré, que é Nossa Senhora, que é a Mãe Santíssima, que é a Mãe de Jesus. Falar dela requeriria pelo menos 10 horas de programa, porque é muita coisa. Mas se não der tempo, a gente continua semana que vem. Veja só. Promete, André? Maria de Nazaré. Primeiro lugar, quando você vê Gabriel se aproximando daquela jovem de 12, 13 anos de idade. É o anjo, né? O anjo Gabriel. Exatamente. Nossa. 12, 13 anos de idade, uma jovem adolescente, dizendo, salve cheia de graça, porque é dessa forma que ele se apresenta para ela. Salve cheia de graça. Salve cheia de graça, ela, né, fosse escolhida para em teu ventre receber aquele que será considerado o Filho de Deus, Jesus. Ela aceita, seja feita em mim a vontade do Criador. Em outras palavras, sim, ela aceita isso. Nesse momento, já percebemos quem é esse Espírito. Porque quando você percebe Lucas falando isso, porque é Lucas que retrata isso, somente Lucas traz essas palavras, o evangelista Lucas. A gente percebe que ali já existe um Espírito que não questiona. Ela não pergunta por quê. Não, ela simplesmente aceita. É um espírito que já veio com uma missão. Já veio porque com uma perceba, se Jesus era um espírito que trouxe a missão de revelar o Pai e o amor do Pai, ele não poderia nascer de qualquer pessoa. Teria que ser uma pessoa, um espírito especial. Um espírito que já recebeu essa missão e que já confiou nessa missão. Maria foi a escolhida. Então Maria já era também um vaso escolhido. Sim. Porque nós bem sabemos que determinadas missões... Já havia um preparo anterior na espiritualidade. Né? Nós já recebemos antes. José, em contrapartida, já era o prometido dela. Diz os evangelhos que a princípio ele relutou, mas depois aceitou. Não vamos entrar aqui na história dos dois, como nasceu nem nada, mas o que importa saber é que Maria aceitou aquele filho. Aceitando aquele filho, aceitou toda a luta que viria após aquilo. Bem, nós bem entendemos que um espírito, quando aceita uma gravidez, e hoje bem estudado na literatura espírita, ele compreende exatamente quais são as problemáticas que vêm naquela gravidez. Com Maria não foi diferente. Exatamente como Kardec nos relata em Obras Póstumas, Jesus era corpo físico como o nosso, corpo físico, e um espírito que encarnou naquele corpo físico. Tá certo? Espírito evoluidíssimo. Exatamente, mas não deixava de ser um ser humano, sim, com toda a problemática de um ser humano. Claro. Mas com uma missão grandiosa. E Maria aceitou tudo aquilo que vinha naquela missão. E acompanha aquele desenrolar até o momento do sacrifício de Jesus. Sofre junto a ele, participa das lutas dele, acompanha o desenrolar daquela situação e depois segue com João para Éfeso, porque Jesus pede a João que cuide dela. Esse é o João Evangelista. Evangelista, o mais novo, o menininho, aquele que vai, o único que não vai morrer decapitado, nem morrer de qualquer forma. Ele o único cuidou que segue, de Maria. Aquele que escreve lá o Evangelho de João e tudo mais, né? E Maria vai morrer de uma forma natural e nos conta o Evangelho, nos conta o Humberto de Campos, que quando ela desencarna, ela é recebida pela espiritualidade, mas antes dela desencarnar, ela está lá já velhinha e aparece um peregrino na casa da ilha de Patmos. E esse peregrino que aparece lá, bate na porta e ela vai contando, vai recebendo, porque ela tinha o hábito de receber todos que apareciam ali, e oferece para ele o que tem. E quando ela vai falando com ele, ela percebe um calor diferente.
E aí aquele peregrino se aproxima dela e ela percebe as chagas naquela mão. Quando ela percebe as chagas naquela mão, aquele homem diz: mãe, eu vim te buscar. E aí ela abraça finalmente de novo o filho dela. E quando ela abraça de novo aquele filho, contente de vê-lo, ela cai doente. Fica 3 dias com uma febre qualquer. João, quando volta, já a encontra doente, até que finalmente ela desencarna. Ao desencarnar, no entanto, ela não parte imediatamente para a espiritualidade. Ela pede para ir aos lugares onde ela tinha estado com o filho e os lugares que ela tinha morado. Então ela vai visitando todos os lugares e revendo as pessoas e os lugares que ela amava. Só que já começaram as torturas, Nero já começou a perseguir. Perseguição no cristianismo. Então o que ela pede para fazer? Ela pede para visitar o circo romano. Então ela vai com uma pleiade enorme de espíritos ao seu redor. E ela vai visitar então aqueles lugares onde já existem os sacrifícios. E ela chega a um circo romano, onde estão se preparando para ter os primeiros cristãos sendo jogados às feras. E ela vê aquelas pessoas tristes, acabrunhadas. Ela fala: como eu posso fazer para ajudá-los? Então ela lembra da música. Daí ela sussurra numa jovem: cante, minha filha, cante, louve a Jesus. Lembre que ele disse que a vida continua. E aquela jovem começa a cantar um cântico. E aquele cântico começa a inebriar todos os que estão ali. E todos cantam. E quando eles entram no circo romano, ninguém entende porque aquelas pessoas que vão morrer estão cantando. E era por isso que todos aqueles que iam morrer cantavam Ave Cristo e morriam cantando. Porque Maria estimulava. E aí depois ela é recolhida por Jesus nos seus braços. Maria de Nazaré também tem várias histórias, né, de participar de pleiades, de espíritos que nos ajudam, fraternidades. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, você disse que ela recebeu muitos nomes. Nós pesquisamos, ela tem mais de 132 nomes. Nossa. Como senhora. Então apareceu muitas vezes. Muitas vezes. E aqui, por exemplo, no Brasil, ela aparece no Rio Paraíba, como você sabe, né? Ela Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, por isso que era o nome Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu. Apareceu. E primeiro apareceu o corpo, depois apareceu a cabeça, né? Por isso Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, quando ela aparece, eu fiz inclusive a palestra dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Consolação, Nossa Senhora do Bom Parto, 132 nomes. E a última aparição dela foi 18 de janeiro deste ano, na Bósnia, para os jovens, pedindo pela paz. E ela relata que é a última vez que ela vai aparecer no planeta, antes que o planeta se transforme em planeta de regeneração, que é um planeta que nós estamos transformando agora. Na Bósnia. Na Bósnia, exatamente na Bósnia. Para crianças também? Para jovens. 6 jovens. Inclusive o Papa já viu isto. Tem igrejas lá, qualquer pessoa que entrar na internet vai ver isto. Então foram 6 aparições já que ela teve nos últimos anos. A última, 18 de janeiro agora, de 2018. De 2018. E quanto à relação dela na espiritualidade, após o seu desencarne, após ela ter voltado para lá, ela vai encontrar Jesus. E Jesus delega a ela um trabalho magnífico. Qual é o trabalho? Resgatar aqueles que perderam a vida da forma que é, digamos assim, mais trágica, pelo suicídio. E quem é o primeiro que ela vai buscar? Aquele que havia traído Jesus. Judas. Como é que você apaga um incêndio? É com fogo? Não, você apaga com água. Como é que você recebe alguém que está incendiado? É com amor. Quem mais poderia fazer esse trabalho? Maria. Porque somente ela poderia recobrir aquele coração incendiado, culpado. Remorso terrível, somente ela poderia fazer isso. E quem mais poderia dar todo esse amor a todos esses espíritos que perdem a confiança na vida? Espíritos que das formas mais variadas deixam a vida dessa forma. Então ela cria na espiritualidade, em todos os países do mundo, porque não é só no Brasil. Regiões onde ela atende, que a gente chama, que a Ivone Pereira, no livro maravilhoso chamado Memórias de Suicida, mostra para nós. Zonas onde ela vai criar hospitais, escolas, lugares onde esses espíritos recobram a consciência, são internados e ajudados até que eles tenham condições de retornar numa encarnação
e ter a condição de daí para frente conseguir seguir em frente. Ela é a principal responsável por isso. E as mulheres, continuam mulheres, que a ajudam, são mulheres de alto escalão. Não são pessoas... No sentido moral, né? No sentido moral. Mulheres que a ajudam, procuram esses espíritos que estão dementados, perdidos em zonas terríveis e zonas perdidas, e vão atenciosamente resgatando cada um deles, conforme está no livro de Memórias do Suicida. Maria, pessoalmente, criou escolas, criou hospitais, para que cada um deles, sentindo-se recebido com carinho, pudesse ter a força e a coragem de seguir em frente na sua vida. E para nós, nossa, espírita, ela é Maria de Nazaré, aquela que continua trabalhando em prol de todos os espíritos endividados, como muitas vezes nós fomos. Então, Nazaré, é muito importante você dizer tudo isso, porque as famílias realmente precisam se perdoar. Os componentes da família têm que entender que somos todos, né, irmãos, e que precisamos nos amar e que precisamos nos respeitar. Existe um medo, às vezes, do próprio familiar em relação aos filhos, em relação aos parentes, em relação à fortuna, em relação a tantas coisas materiais, quando na verdade a família deveria se ligar muito mais na espiritualidade, porque todos nós somos espíritos, um dia nós vamos voltar à espiritualidade. Claro que nós esquecemos, né, gente, o que nós fizemos na outra encarnação para esses próprios parentes que estão conosco hoje. Então, nós temos que tentar fazer uma programação amorosa, com preces também, não só almoços, como você explicou muito bem no começo, mas ter aquele momento de por que não fazer um evangelho juntos. Exatamente. Não é? É o que nós falávamos antes. E nós, quando a gente reencarna no grupo familiar, tem uma programação espiritual. Uma programação muito bem concatenada pelo grupo que nos assessora, que é o grupo de espíritos superiores a nós, que localiza cada um de nós naquele grupo, com as tarefas bem definidas, sabendo que nós vamos ter o suporte necessário para vencermos os obstáculos. Quando a gente chega aqui, é que começam a aparecer aquelas querelas. Exato. Mas se nós, como você bem colocou, se nós naquele momento abaixássemos um pouquinho o nosso orgulho e percebêssemos que aquela pessoa é alguém que também precisa de nós e nos perguntássemos, e se fosse ele, o que eu poderia fazer para melhorar a nossa relação? Se colocar no lugar da outra pessoa, porque às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não dá um passo em direção a outra pessoa. Esperamos muito da outra pessoa, mas nós não fazemos a mudança em relação a outra pessoa. Então, antes que eu exija que a outra pessoa mude, eu também posso fazer uma mudança. Eu também posso dar um passo em direção à reconciliação. Jesus não nos pediu isso? Reconcilia-te com aquele que está, enquanto estás a caminho com ele. Então, nós estamos no grupo familiar, talvez não seja o melhor grupo, o grupo mais homogêneo, sob o nosso ponto de vista. Mas, sob a ótica espiritual, foi o melhor naquele instante. Então, é por aí que a gente tem que pensar. Vocês ouviram direitinho? Porque as perguntas são muito em torno realmente dos familiares, ciúmes de um filho com outro, porque às vezes um filho é mais bem sucedido financeiramente. Então a gente tem que aprender na família, como disse a Nazaré, o importante é a parte espiritual. Nós estamos aqui para nos acertarmos, principalmente espiritualmente. Então o nosso comportamento, os nossos vícios e virtudes, as virtudes têm que superar os defeitos, né? Então, esse ciúme exagerado, essa vontade de brigar, de querer ser mais que o outro, melhor não, né? Exatamente. Melhor que a gente deixe isso de lado e tenha mais felicidade, mais harmonia dentro do lar. Eu acho que nós já fizemos isso muitas vezes. Muitas vezes nós já fizemos esse desafeto se tornar nosso inimigo. E por isso a gente tem tanta dificuldade de amar. Porque a palavra amar também foi deturpada, né? A gente não consegue entender o verbo amar naquela solicitude que Jesus trouxe. Então, a gente não entende o amar como doar-se. Então, vamos nos doar. Vamos fazer uma trégua, né? Vamos fazer o que Jesus fez. Abrace aquela pessoa. Chegue para ela e diga, eu te amo.
Abrace aquele ser humano que tem tanta dificuldade, porque todo mundo quer ser acolhido, sabe, Silvia? Todo mundo quer um colo, todo mundo quer um abraço, né? No fundo, todo mundo quer isso. E Maria de Nazaré é bem isso, né? Exatamente. É bem o nosso colo. É mãe. É mãe. É como mãe, ela está junto com a gente o tempo todo. É verdade. Olha, Nazaré, foi emocionante, todos nós ficamos emocionados, felizes mesmo com tudo que você trouxe. Esperamos você mais vezes, essa maravilhosa expositora que nós temos aqui na Fiesp e grande pesquisadora também, né? E já está convocada para a próxima. Ok, muito obrigada. Vez você trazer tudo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada por Fique tudo. com Deus. Muito obrigada. Esteja sempre conosco. Ok. Que os nossos telespectadores vão amar, tenho certeza. Nós que agradecemos. E assim, nesse instante, nós vamos passar a uma psicografia. Essa psicografia foi trazida por Maria Dolores para Francisco Cândido Xavier. Vamos ver. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o entorpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. E Judas, nesse instante, perguntou: quem sois vós? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E com esta maravilhosa psicografia trazida por Chico Xavier, nós vamos encerrando mais um programa Um Sentido para a Sua Vida. Lembre-se que nós vamos ao ar às sextas-feiras, às 14 horas e também aos domingos, às 16 horas. Nesses horários, vocês poderão assistir através do canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 da Vivo Fibra. E também no seu tablet ou no seu computador, através da tvaberta.tv.br. Online para você. Muito obrigada.